Jesús. Boa noite, queridos. Buenas noches, amados. Eu quero começar me apresentando. Me gustaría empezar presentándome. Meu nome é Luciana, eu sou pastora. Mi nombre es Luciana, yo soy pastora. Eu trabalho no Ministério de Cura e Libertação. Yo trabajo en el Ministerio de Sanidad y Liberación. O Senhor me deu esse ministério de cura El Señor Dios me ha dado este ministerio de sanidad da alma, del alma, cura das feridas profundas da alma. la sanidad de las heridas profundas del alma. Na igreja onde eu congrego, En la iglesia en Brasil donde yo congrego, eu sou líder da libertação yo soy líder del Ministerio de Liberación e também faço parte y también hago parte da equipe da pastora Tânia Teresa. del equipo de Pastora Tania Teresa. E eu não tenho dúvida que hoje, Y yo no tengo ninguna duda que hoy, que o Senhor que el Señor me trouxe me trajo nesse lugar a este lugar para que haja cura para que haya sanidad e libertação y liberación na vida de cada um de en vocês. la vida de cada uno de vosotros. Eu digo isso Yo digo esto porque todos nós porque todos nosotros precisamos necesitamos de cura de sanidad das emoções. de nuestras emociones. Então, Entonces, sob a direção do Espírito Santo, sobre la dirección del Espíritu Santo, eu quero me gustaría trazer de traer a vosotros uma palavra una palabra introdutória introductoria para aqueles para aquellos que não sabem que no conocen exatamente o que é a cura da alma. exactamente lo que es la sanidad del alma. Nosotros, Seres humanos, los seres humanos, somos um ser somos seres triuno ou tripartido, o tripartido. ou seja, O sea, nós somos um espírito nosotros somos un espíritu que possuímos uma alma que poseemos un alma e que habitamos temporariamente y que habitamos temporalmente dentro de um corpo físico. de un cuerpo físico. É a nossa casca, Esta es nuestra cáscara, a nossa aparência, nuestra apariencia, aquele que nos vê. aquellos que nos ven. Então, o espírito Entonces el espíritu é a parte es la parte que se conecta com Deus. que se conecta con Dios. A nossa alma Nuestra alma é a sede es la central das nossas emoções, de nuestras emociones, das nossas vontades, de nuestras voluntades, das nossas escolhas. de nuestras escojas. A nossa mente Nuestra mente faz parte da alma. hace parte del alma. As nossas escolhas e vontades, Nuestras elecciones y voluntades, nosso intelecto nuestro intelecto, também faz parte da nossa alma. también hace parte de nuestra alma. E o nosso corpo Y nuestro cuerpo é a porção física es la porción que física se conecta que se conecta com o mundo con el mundo através a través dos 5 sentidos. de los 5 sentidos. Vamos ler Vamos a leer 1 Tessalonicenses Primera de Tesalonicenses 5:23, 5:23. que diz assim: Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser espiritual y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Então, nessa palavra, Entonces, en esta palabra, o Senhor nos diz el Señor nos dice que o nosso corpo, que nuestro cuerpo, a nossa alma nuestra alma e nosso espírito y nuestro espíritu precisa necesita ser santificados. ser santificados. Ou seja, O sea, necesitamos nos apresentar presentarnos ao Senhor al Señor íntegros, enteros de corpo, de cuerpo, de alma e de y espírito. de espíritu. Então, nós concluímos: Entonces nosotros concluimos, se a nossa alma si nuestra alma estiver doente, está enferma, o nosso físico nuestro e o físico nosso y espírito nuestro espíritu vai adoecer. va a enfermarse. Então, Entonces, eu também quero ler para vocês me gustaría leer para vosotros Romanos 8. Romanos 8 del 5 al 7. Sim.
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Então, nesse texto, Entonces, en ese texto, nosotros podemos leer que aqui fala de mente, y aquí habla de mente, e eu falei que mente faz parte da alma. y yo te he dicho antes que mente hace parte del alma. Então, na palavra de Deus, Entonces, la palabra de Dios, todas as vezes todas las que veces você lê que tú lees mente mente sobre coração, sobre corazón, está querendo dizer está queriendo decirte sobre a alma. sobre el alma. Então, Entonces, eu quero dizer para vocês nessa noite me gustaría decir a todos vosotros esta noche que do ponto espiritual, que del punto espiritual, quando o ser humano cuando el ser humano ele entrega sua vida para Jesus, él entrega su vida a Jesucristo, o seu espírito su espíritu é automaticamente es automáticamente recriado. recreado. E se após alguns minutos, Y después de pocos minutos, se o Senhor Jesus si el Señor Jesús chamar ele para o Pai, le recoge de la tierra que vaya para el cielo, ele vai estar salvo. él estará salvo. Prova disso La prueba de esto é o texto es el texto que está em Lucas 23, que está en Lucas 23, 39 a 43, del 39 al 43, que é a palavra que la palabra do ladrão da cruz. del ladrón de la cruz. Esse texto vai exemplificar Ese texto va a ejemplificar exatamente o que eu estou dizendo. exactamente lo que yo estoy diciendo. Aquele ladrão Aquel ladrón estava crucificado estaba crucificado e condenado à y morte condenado a muerte do lado de Jesus. al lado de Jesús. Mas, Pero alguns minutos algunos minutos antes de morrer, de morir, ele teve um encontro com Jesus. él tuvo un encuentro con Jesucristo. Ele reconheceu Él reconoció o senhorio de Cristo. que el señorío de Jesucristo, E o Senhor diz y el Señor le dijo que naquela mesma que en noite aquella misma noche, aquel mismo momento, ele estaria com Jesus no él paraíso. estaría con Jesús en el paraíso. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Pero Quando uma pessoa cuando una persona aceita Jesus acepta a Jesucristo e ainda tem uma longa caminhada pela frente, y todavía tiene un largo camino hacia adelante, ela está salva. ella está salva, Mas a alma pero su alma precisa passar necesita pasar pelo processo por el proceso de conversão, de conversión, porque a conversão acontece na alma. porque la conversión ella sucede en el alma. Então eu quero te dizer Entonces me gustaría decirte que todos os traumas que todos los traumas que nós que nosotros tivemos, hemos tenido, eles ficam impressos ellos se quedan como impresos na nossa alma. en nuestra alma. E é exatamente isso Es exactamente esto que nós chamamos que nosotros llamamos popularmente popularmente de feridas na alma. de heridas del alma. E hoje Y hoy eu creio yo creo que o Senhor que el Señor quer te curar. quiere sanarte. Provavelmente Probablemente você sente tú sientes algumas situações algunas
que te incomoda. Às vezes, A veces, em determinadas en situações, determinadas situaciones, você sente medo, tú tienes miedo, insegurança. inseguridad. Às vezes, A veces, você tem uma crise de ansiedade, tú tienes una crisis de ansiedad, fica depressiva, te pone depresiva, não sabe por quê. no sabes el motivo. Mas hoje, Pero hoy, eu creio yo creo que o Espírito Santo de Deus que el Espíritu Santo de Dios, está aqui, que está aquí, vai te trazer va a traerte situações situaciones que você que tú vai entender vas a entender que foi através dessa situação que fue a través de situaciones que tudo desencadeou na sua que vida. todo se desencadenó en tu vida. E é por isso Y es por esto que você sente o que você que sente, tú sientes lo que sientes, que você faz muitas vezes aquilo que você não gostaria de que fazer. tú haces cosas que no te gustaría hacer. A palavra de Deus em Romanos 12:2 La palabra de Dios en Romanos 12:2 diz assim: dice así: no se amolde al mundo actual, sino sea transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. mais uma vez, Una vez más, a palavra la palabra mente mente aparece na palavra de Deus. aparece en la palabra de Dios. E o Senhor, Y el Señor, através da boca do apóstolo Paulo, a través de la boca del apóstol Pablo, nos orientando nos orientando a renovar a renovarnos a nossa mente. nuestra mente. Renovação de mente Renovación de mente é cura, es sanidad, é libertação. es liberación. Uma pessoa Una persona que vem para Jesus, que viene hacia Cristo, é impossível es imposible se manter mantenerse da mesma forma. de la misma manera, E é só através y es solo a través dessa renovação de la renovación da mente de su mente que nós chamamos que nosotros llamamos de metanoia, de metanoia. mudança de mente, Cambio de mente é que vai es lo que va trazer a traer a boa, la buena, perfeita perfecta e agradável y agradable vontade voluntad de Deus de Dios sobre a nossa vida. sobre nuestras vidas. Em Deuteronômio 11:18, Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átelas en sus manos como un signo y llévelas en su frente como una marca. olha que interessante. Mira lo interesante. Novamente, a Nuevamente palavra coração la palabra corazón aparece aparece dizendo diciéndonos que é nesse lugar que en este lugar, que nós vamos si nosotros vamos guardar a guardar a palavra la palabra do Senhor. del Señor, Por quê? Porque porque eu disse yo dije que que o nosso intelecto nuestro intelecto faz parte da nossa alma. hace parte de nuestra alma. Então, Entonces, nós nosotros memorizamos memorizamos a palavra la palabra do Senhor del Señor na nossa alma, en nuestra alma. mas Pero ela tem ella tiene que trazer uma transformação que traer a nosotros una transformación para que haja para que se haga a conversão. la conversión. E então, Entonces, nós venhamos nosotros vengamos experimentar a experimentar da vida de la vida abundante abundante que o Senhor que el Señor tem para nós. tiene para todos nosotros. Um cristão Un cristiano que vive que vive uma vida escassa una vida de escasez é porque es porque tem alguma área tiene una área en su vida comprometida comprometida e que o Senhor precisa entrar y el Señor necesita entrar para que venha transformar. para que venga a transformar. Então, Entonces, venhamos a receber vengamos a recibir aquilo que Ele tem de melhor para nós. aquello que Él tiene de mejor para todos nosotros. Eu quero trazer algumas Me gustaría traer algunas consequências consecuencias das feridas na de alma. las heridas del alma. Você conhece aquela pessoa ¿Tú conoces aquella persona depressiva depresiva que tem crise de que ansiedade, tiene crisis de ansiedad, síndrome do pânico, síndrome del pánico? já visitou todos os médicos, Ya fue a todos los médicos, já
continua no mesmo estado en el mismo estado depressivo. de depresión. Esse tipo de depressão Ese tipo de depresión não é no físico, no es en el físico, é na alma. en el alma. Então fica Entonces queda hoje hoy a dica. el consejo, Toda vez todas las veces que uma doença que una enfermedad no físico en el físico não for diagnosticada que no es diagnosticada, e que você vai tomar remédio de que tú vas a tomar medicación e não vai resolver, y no va a resolver, essa doença esta enfermedad não é do físico, no es del físico, é da alma. es del alma. Vocês já ouviram falar Vosotros ya habéis oído hablar de doenças psicossomáticas? de enfermedades psicosomáticas. É isso que eu estou dizendo. Es exactamente eso de lo que estoy hablando. E hoje, Y hoy a maioria la mayoría das pessoas de las personas que chegam até nós que llega hacia nosotros reclamando de alguma enfermidade reclamando de alguna enfermedad, já passaram por todos os médicos, ya pasaron por varios médicos, psiquiatras, psiquiatras y psicólogos psicólogos e não encontraram y no encontraron uma razão. la razón. Más A partir do momento a partir del momento que ela abre o seu coração que ella abre su corazón para ser curada para ser sanada pelo Espírito Santo por de el Deus, Espíritu Santo de Dios, a vida dela la vida de ella começa empieza a se manifestar a manifestarse através da cura a través de la sanidad e ela começa y ella empieza a viver uma nova a história. vivir una nueva historia. Então, Entonces, você também conhece tú también conoces aquela pessoa a aquella persona rebelde, rebelde difícil, que es muy difícil, que não se submete às autoridades que no se somete a las autoridades dos pais, de los dos padres, professores, de los profesores, dos líderes de espirituais, los líderes espirituales, aquela pessoa que onde ela está, aquella persona que donde ella está, ela faz algum tipo de confusão. ella consigue atraer cierta confusión. Você pode ter certeza Puede tener la seguridad que essa pessoa que esta persona tem uma ferida tiene una herida que precisa ser curada. que necesita ser sanada. Por trás Por detrás dessas atitudes, de sus actitudes desse y comportamento, de sus comportamientos existe uma ferida existe una gran herida que faz que hace com que ela se comporte dessa forma. con que ella se comporte de esta manera. Pessoas orgulhosas, Personas orgullosas, pessoas ciumentas, personas celosas, com um sentimento de posse, con gran sentimiento de posesión, pessoas invejosas, personas envidiosas, pessoas que acabam adquirindo algum tipo de vício, personas que acaban adquiriendo, atrayendo a su vida algún tipo de vicios. como eu disse alguns minutos atrás, Como yo dije unos minutos atrás, pessoa que tem vida escassa, persona que tiene vida de escasez, ou seja, uma vida que não existe abundância do Senhor. una vida de la cual no existe la abundancia de Dios. Também También são pessoas son personas que precisam que necesitan de cura de sanidad e a maioria delas y la mayoría de ellas não sabem no saben porque não foram instruídas. porque no fueron instruidas. Mas eu creio Pero yo creo que o Espírito Santo de que el Deus Espíritu Santo de que Dios está nesse lugar que está en este lugar vai falar va a hablar no profundo do seu coração. en el profundo de tu corazón. Eu quero falar a respeito de algo também, Me gustaría también hablar en relación de algo que é uma situação recorrente na nossa atualidade. que es una situación muy recurrente en nuestra actualidad. A distorção da sexualidade. La distorsión de la sexualidad. Muitos jovens, Muchos jóvenes, inclusive crianças, incluso niños, que começam a manifestar empiezan a manifestarse várias formas de distorção da identidade sexual. varias formas de distorsión de su identidad sexual. Hoje em dia, Hoy en día tem tantos nomes hay muchos nombres, que eu nem sei dizer, mas o que eu sei yo no sé ni decir, pero lo que sí sé é que quando um homem e uma mulher que cuando un hombre o una mujer têm sentimentos
tiene por sentimientos pessoas do mesmo sexo. por personas del mismo sexo, Ou então, o entonces, ela se diz bissexual. o ella declara de ser bisexual, Ou então ela quer mudar o sexo. o entonces ella desea cambiar de sexo. Quando você vai conversar com essa pessoa Cuando tú vas a conversar con esas personas e você começa a investigar a vida dela, y tú empiezas a investigar su vida, você começa a encontrar tú empiezas a encontrar muitos traumas. muchos traumas E a maioria deles y la mayoría de ellos começa com os pais. empieza con sus padres. 95% 95% das pessoas de las que personas nós atendemos que nosotros atendemos individualmente, individualmente, quando nós vamos investigar cuando nosotros vamos a investigar, a raiz dos seus problemas, la raíz de sus problemas está está nos pais. en sus padres. De repente você pode me perguntar, De repente tú me puedes preguntar, ou aonde iniciam, aonde começam esses ¿dónde traumas? se inicia, dónde empiezan tus traumas? Esses traumas começam na concepção. Estos traumas empiezan en la concepción. Ao contrário Al contrario do que a maioria das de pessoas lo pensam, que la mayoría de las personas piensan, toda vez todas las veces que um espermatozoide que un espermatozoide fecunda fecunda óvulo, un óvulo, ele vai transformar él va a transformar na primeira célula, en la primera célula que se chama ovozigoto, que se llama ou zigoto. o cigoto. A partir desse momento, A partir de este momento, da primeira célula, la primera célula já existe vida. ya existe vida. E aonde existe vida, Y donde existe vidas, existe emoção. existen emociones. Então, Entonces, no ato da concepção, en el hecho de la concepción, dependendo da forma que aquela criança for concebida, dependiendo de la forma que aquella criatura ha sido concebida, por exemplo, por ejemplo, se no outro dia si en el otro día a sua mãe su madre vai na farmácia va a la e farmacia compra y compra uma pílula do dia seguinte, una píldora del día siguiente, ela ella já está passando uma mensagem está pasando un mensaje para aquela criança: para aquel bebé. eu não quero estar grávida. Yo no quiero estar embarazada. Então, se isso acontecer, Entonces, si eso sucede, é melhor es mejor que eu já resolva isso logo. que yo resuelva este problema. Mas quem dá a vida não é o homem. Pero quien da vida no es el hombre, Quem dá a vida é o Senhor. quien da vida es el Señor. É só Ele que sabe fazer filhos. Es solamente Dios aquel que sabe hacer hijos. E muitas pessoas Y muchas personas que chegam diante de nós que llegan delante de nosotros e diz: y dicen, pastora, pastora, a minha mãe mi madre tentou me abortar de todas as formas, pensó abortarme de todas las maneras, mas eu estou aqui. pero yo estoy aquí. Porque existe um Deus Porque existe un Dios maior mayor que a vontade do homem. que la voluntad del hombre. Mas essa criança Pero este bebé, que hoje se tornou um adulto, que hoy se torna un adulto, chega cheia de traumas. llega allí lleno de traumas. Muitas vezes com distorção de caráter. Muchas veces con distorsión de carácter. Então esse é um exemplo Entonces, ese es un ejemplo. de que os traumas iniciam na concepção. Que los traumas se inician en la concepción. Mas também Pero también pode acontecer esse trauma na gestação. puede suceder ese trauma durante la gestación. De repente, essa mãe De momento, de repente, esta madre que está gerando um filho está engendrando un hijo, experimenta experimenta um grande trauma. un gran trauma. Por exemplo, Por ejemplo, um acidente de carro, un accidente de coche, e ela leva um susto muito grande. y ella lleva un susto muy grande, E quando se torna um adulto, y cuando se torna un adulto, não consegue de forma alguma no consigue de forma alguna tirar uma carteira de motorista. sacar un carnet de conducir, E não sabe por quê. y no sabe el motivo. E quando você vai investigar, Y cuando tú vas a investigar, você tú ouve escuchas daquela mãe de aquella madre que aconteceu isso enquanto ela estava grávida. lo que sucedió con ella mientras estaba embarazada. Isso é só um exemplo, tem muitos outros casos. Son ejemplos, hay muchos otros casos. Também, o Também. trauma Tenemos el trauma, pode acontecer puede suceder no ato do parto. en el momento del parto. O momento do parto El momento del parto é o momento es el momento que a criança que el bebé
sai do ventre materno sale del vientre paterno e vai ter o primeiro contato com o mundo. y va a tener su primer contacto con el mundo. E eu quero te dizer Y me gustaría decirte que Satanás, que Satanás, ele tenta él intenta de todas as de formas todas las maneras para ferir para herir um ser humano un ser humano o quanto antes, cuanto antes, porque ele sabe porque él sabe que uma criança ferida, que un niño herido, ele vai encontrar brecha él va a encontrar brechas para poder agir, para poder manifestarse. enquanto essa pessoa viver e conhecer Jesus. Mientras tanto esa persona vive y conoce a Cristo. Porque quando ela conhece o Senhor Porque cuando esa persona conoce a Cristo e se abre para Ele, y abre su corazón a Dios, aí sim, entonces sí, ela vai ella va experimentar a experimentar essa cura, essa libertação. esa sanidad y liberación. No parto, En el parto, se a criança si los niños tem alguma dificuldade tienen alguna dificultad para nascer, para nacer, ali allí vai ser instalado será instalado um trauma. un trauma. Há um tempo atrás, A un tiempo atrás, eu atendi uma mulher yo atendí a una mujer e a reclamação dela y su reclamación era que ela não sabia o porquê, que ella no sabía los motivos, mas ela era uma pessoa insegura, pero era una persona insegura, medrosa, muy miedosa, e às vezes y a veces ela passava por algumas situações ella pasaba por algunas situaciones que isso manifestava de uma forma muito forte. y eso se manifestaba de una manera muy fuerte. E eu comecei a investigar a vida dela. Yo empecé a investigar su vida E de repente, y de o repente Espírito Santo me disse: el Espíritu Santo me dijo, pergunta como ela nasceu. pregunta a ella cómo ella nació. E eu perguntei. Y yo le pregunté E ela me disse y ella me dijo que o parto que el parto foi extremamente difícil fue extremadamente difícil e que ela nasceu por meio do fórceps. y ella nació en medio de la ventosa, por medio de la ventosa. E naquele momento, Y en aquel momento o Senhor el Señor me levou me llevó a ministrar na vida daquela a mulher. ministrar la vida de aquella mujer. O Espírito Santo me levou El Espíritu Santo me llevó a remeter ela naquele momento. a hablar con ella fuertemente en aquel momento E ela começou a chorar. y ella empezó a hablar, a llorar. E naquele momento, através, o Senhor me fez tirar ela daquele lugar. En aquel momento el Señor me hizo quitarla a ella de aquel lugar E ela experimentou y ella experimentó uma cura una sanidad e uma y libertação una liberación instantânea. instantánea. Os traumas, Los traumas que nós chamamos feridas na que alma, nosotros llamamos de heridas del alma, prende a pessoa naquele lugar. ata a aquella persona en aquel lugar. Tem algumas pessoas Hay muchas personas que nós convivemos que nosotros convivimos e que nós enxergamos y claramente nosotros vemos claramente que por trás daquele adulto que por detrás de aquel adulto tem uma criança ferida. hay un niño herido. Ele cresceu em estatura, Él creció en estatura, em idade, en edad, mas a criança ferida continua pero lá. el niño herido continúa dentro de él. Então, Entonces, é isso que o Senhor quer fazer durante esses dias aqui. es exactamente eso lo que el Señor quiere hacer durante estos días aquí con vosotros. Quero te dizer também Me gustaría decirte a ti también que os traumas na infância que los traumas de la infancia também são muito marcantes e impactantes na vida daquela criança. también son marcantes e impactantes en la vida de cada niño. Satanás ele tenta Satanás él intenta marcar muito mais do que nós pensamos pero mucho más de lo que tú puedas imaginar as crianças a los niños com abuso sexual. con el abuso sexual. É uma área Es un área que eu tenho trabalhado muito, que yo estoy trabajando muchísimo, porque de 10 pessoas porque de 10 personas que sentam na minha que frente se sientan delante de mí individualmente individualmente, já foram abusadas sexualmente. Já. De 10, 9. de 10 a 9 fueron abusadas sexualmente. 9 de cada 10 fueron abusadas sexualmente. É um índice altíssimo. Es un índice muy alto. A maioria dessas crianças La mayoría de estos
sexual, existe um espírito de mordaça existe un espíritu de mordaza que faz calar que hace que calle a voz la da voz vítima. de la víctima. E o que é pior, Y lo que es peor, aqueles que tomam coragem para contar, aquellos que tienen coraje para contar, seus pais ou suas mães, sus padres o su padre o su madre, a maioria deles não acreditam. la mayoría de ellos no creen, Porque os abusadores porque los abusadores estão muito próximos, están muy cerca, muito próximos demasiado cerca daquela criança. de aquel niño. Então isso é algo que traz um trauma muito grande e muitas consequências emocionais e espirituais. Eso es algo que trae mucho trauma y consecuencias espirituales. E os traumas também acontecem durante toda a nossa vida. Y los traumas suceden durante todas nuestras vidas. Por exemplo, Por ejemplo, uma pessoa que passa por um assalto una persona que pasa por un asalto, ou por um sequestro. víctima de asalto, secuestro, Essas duas situações são situações que ameaçam a vida, estas dos situaciones son situaciones que amenazan las vidas de las personas, causam traumas. causan traumas. Mas Pero a grande diferença la gran diferencia de um adulto de un adulto que já tem entendimento, que ya tiene entendimiento, quando ele é traumatizado, cuando él es traumatizado, e de uma criança y de un niño que está em formação, que está en formación, ou uma criança pequena, un niño pequeño, 2, 3 años, é que es que essa criança este niño que está em formação, o bebê, que está en formación, el bebé, ou a criança o pequena, la crianza pequeña de 2, 3 años, ela cresce ella va creciendo e a maioria, na maioria dos casos, y la mayoría de los casos ela não se lembra. ella no se acuerda. Então ela tem um sintoma, Entonces ella tiene un síntoma, mas pero ela não se lembra. ella no se acuerda. Então ela vai precisar Entonces ella necesitará da ajuda de la ayuda do Espírito Santo de Deus del Espíritu Santo de Dios para trazer a memória, para traer a su memoria, para trazer memória, para traer a su memoria, a traer memoria isso, daquele trauma, de exactamente aquel trauma para que ela possa então ser curada e liberta. para que ella pueda ser sanada y liberada. Eu digo Entonces yo digo que o Espírito Santo de Deus que el Espíritu Santo de Dios é insubstituível. es insustituible. Amén. Isso porque Esto porque os psicólogos, los psicólogos, os psiquiatras, los psiquiatras, eles se formam para isso. ellos se forman para esto, Mas pero tem pessoas tienen personas que passam anos que pasan muchísimos años fazendo terapia haciendo terapias e tem pouquíssimas mudanças. y la verdad que existen pocos cambios. Agora, Ahora, quando o Espírito Santo de Deus entra, cuando el Espíritu Santo de Dios entra, ali há liberdade. allí hay libertad. E é esse Espírito Santo de Deus que está aqui. Y ese Espíritu Santo de Dios está en nuestro medio. Nos próximos dias, En los próximos días eu vou trazer yo voy a traer temas temas que vão trazer cura e libertação para sua alma. que va a traer para ti sanidad y liberación para tu alma. Porque sem cura e sem libertação, Sin sanidad y liberación não há vida abundante. no hay vida abundante. A pessoa fica sempre à beira La persona siempre queda a la orilla da vontade plena do Senhor. de la voluntad plena del Señor. E eu quero, nessa noite, Y me gustaría esta noche, eu quero orar me gustaría orar para cada um de vocês. para cada uno de vosotros, Porque eu creio em nome de Jesus porque yo creo en el nombre de Jesús que o Espírito Santo de Deus, que el Espíritu Santo de Dios, ele vai se manifestar Él va a manifestar de uma maneira muito especial de una manera muy especial na vida de cada um de nós. en la vida de cada uno de nosotros, Porque só Ele nos conhece. porque Él es el único que nos conoce plenamente. Tem muitos de nós que não conhecem a nós mesmos. Hay muchos de nosotros que no conocemos a nosotros mismos, Mas pero Ele vai falar ao seu coração. Él va a hablar a tu corazón, Ele vai te trazer alguma memória, Él va a traer a ti memoria, lembranças, recuerdos, sonhos. sueños. De repente Ele vai trazer até alguém para te contar algo que você não sabe sobre você De mesmo. repente a lo mejor alguien te busca y te cuenta algo que tú ni siquiera imaginaba que Mas existía. o maior interessado
el mayor interesado que estejamos curados e libertos que seamos sanados y liberados é o próprio Deus. es el propio Dios. Porque uma vida curada, Porque una vida sanada, uma vida liberta, una vida liberta, é um instrumento de cura e es libertação. un instrumento de sanidad y liberación para los demás. E nós estamos Y nosotros estamos vivendo viviendo os últimos tempos. los últimos tiempos. E esse ministério de cura Y e este libertação ministerio de sanidad y liberación é o ministério es un ministerio da volta de Jesus. de la vuelta de Cristo. Porque a palavra de Deus diz Porque la palabra de Dios dice que o Senhor vem buscar que el Señor viene a buscar uma noiva una novia sem máculas, sin mácula, sem rugas, sin arrugas, linda, limpia, perfeita. perfecta. E para isso, Y para esto, nós precisamos nosotros todos necesitamos de estar preparados. estar preparados. Então, eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Entonces me gustaría que pusiera de pie en esta noche. E eu vou orar. Yo voy a orar. Pai, Padre, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, aqui estão os teus filhos, aquí están tus hijos, aqueles que o Senhor chama pelo nome. aquel que tú llamas cada uno por su nombre. Eu não conheço ninguém além da Tatiana daqui, Yo no conozco a nadie de aquí a no ser Tatiana, mas o Senhor conhece. pero tú sí conoces. E o pedido que eu te faço, Y em lo nome de el Jesus, pedido que yo te hago en el nombre de Jesús, que o Senhor venha que visitá-los tú vengas a visitar a cada uno de ellos na profundidade en la profundidad do coração deles. de sus corazones. Senhor, eu quero te pedir Señor, quiero pedirte que o Senhor traga a memória que deles tú tragas su memoria, fatos hechos que trouxe que trajo, consequências de traumas. consecuencias de traumas. Eles não sabem muitas vezes, Ellos no saben muchas de las veces, mas o Senhor sabe. pero el Señor sí sabe, Porque a tua palavra diz porque tu palabra dice que antes que antes nós fôssemos que nos fuéramos uma substância informe, una sustancia o informe, Senhor já nos tú conhecia. ya nos conocía, O Senhor nos conhece tú nos conoces, antes de nós estarmos no ventre das nossas mães. mucho antes que nosotros estuviéramos dentro del vientre de nuestras madres. Então o Senhor Entonces, Señor, é a pessoa es la persona que vai que irá poder fazer isso a hacer esto na vida deles. en la vida de ellos. E eu te peço em nome de Jesus, Yo te pido en el nombre de o Jesús, Senhor venha ajudá-los, tú ven a ayudarlos, porque nós sabemos porque nosotros sabemos que o processo que el proceso de cura de sanidad e de libertação y de liberación é dolorido, es muy doloroso, mas é preciso pero es necesario para que aquela ferida para que aquella herida que está que inflamada, está inflamada, que ela possa ser que ella tratada, pueda ser tratada, que ela possa ser desinfetada, para que ella pueda ser desinfectada então medicada da forma correta, y ser medicada de la forma correcta, então cicatrizada. y entonces sí, cicatrizada. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Me gustaría pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que o Senhor faça isso na vida de cada um deles, que tú hagas la vida de cada uno de ellos, que o Senhor também que el Señor también traga a memória deles, traga la memoria de ellos, pessoas personas que precisam que necesitan dessa palavra de cura de e esta palabra de libertação, sanidad y liberación, e que eles trazem y que ellos traigan essas pessoas para esas receber personas para recibir essa palavra, esta palabra em nome de Jesus.